Bem, pessoal, estou aqui de novo para falar um pouco com vocês sobre aqueles assuntos relacionados à fé. Bem, sempre nos meus vídeos eu procuro falar de antemão que eu não tenho nada a ver, não tenho nada contra quem acredita ou deixa de acreditar em Deus. Eu acho que isso é algo, isso é algo pessoal, algo que depende de cada um, certo? Enfim, tem toda uma filosofia, entre aspas, tem toda uma espécie de entendimento para que você possa ter a fé ou não em Deus. Então, o que eu vim falar hoje aqui é com relação ao que uma pessoa falou aí com relação à moralidade ou imoralidade. E eu tive assim a ideia de falar um pouco mais sobre o que ele falou no final de seu vídeo. Então ele diz o seguinte: a Bíblia trata-se do que? Aí ele falou bem resumidamente: céu e inferno. Olha, vejamos. A Bíblia não trata-se somente de céu e inferno, mas de tudo com relação de tudo que você possa imaginar, principalmente com relação a fatos históricos e a situações em que Deus agiu na humanidade, certo? Então ela não é pura e simplesmente céu e inferno, salvação e condenação, como ele diz aqui. E o tempo todo ela apresenta para você regras de conduta para ser salvo, para não cair em condenação, para não ir para o inferno, para não ser punido. E ela apresenta para você uma receita de bolo. Olha, eu até entendo que ele possa dizer que para não ir para o céu, o inferno, ele faz essa alusão de receita de bolo. Só que eu acho um pouco vulgar, porque receita de bolo não tem nada a ver com a forma de que a pessoa tem que viver, com a forma como a pessoa tem que agir perante uma sociedade, perante um modo de pensar, perante a forma em que você tem que encarar a vida. Então acho já muito simples, muito vulgar essa analogia. É, Aí ele fala mais o seguinte aqui: para você ter uma recompensa ou sofrer a punição. A questão da receita do bolo que ele fala. Aí ele fala o seguinte: agora eu te pergunto, presta bem atenção. Quem é o imoral, amigo cristão? Eu, que procuro ser uma boa pessoa todos os dias, porque verdadeiramente respeito a vida? Ou você que procura ser uma pessoa todos os dias porque está com medo da punição e procurando a recompensa? Olha, veja bem, pelo fato da gente acreditar em uma vida após a morte, isso nos leva a pensar ou ter tendência de que realmente depois da vida a gente possa usufruir do que a gente fez de bom ou do que a gente fez de mal. Não necessariamente que a gente vá para o inferno em virtude de coisas ruins que a gente tenha praticado, mas que isso tudo tem uma gama de entendimento. Não é pura e simplesmente fez ruim, vai para o inferno, ou foi bom demais, vai para o céu. Não. Até porque não é nua e crua, ou nu e crua esse entendimento. Todo ele tem que ter um certo estudo para que você possa entender essa questão de céu e inferno. E com relação ao medo do inferno, o cristão autêntico ou o autêntico cristão, ele não deve ter medo de inferno, porque o inferno, ele nada mais é, também falando um pouco resumido, nada mais é do que a pura e simplesmente a ausência de Deus. Mas você pode me perguntar, como assim a ausência de Deus? A igreja, ela diz que Deus, ele nos dá o livre arbítrio para que possamos escolher entre ele ou não.
Então, a partir do momento que voluntariamente você opta entre não querer a Deus, então você já está em uma espécie de inferno. É claro que esse inferno que eu estou falando não é aquele inferno em que há demônios e toda espécie de tortura e de maldade, mas sim o inferno que é a ausência de Deus. Mas que também no inferno lá há a ausência de Deus, figurando somente o ódio. Que isso aí já é um assunto já um pouco mais diferente. Então, com relação a esse inferno, é isso. Se você o rejeita voluntariamente, por você o critica, você assim o quer, então ninguém pode dizer assim. Ninguém, aliás, ninguém pode lhe obrigar a você aceitar é, os ideais e a doutrina pregada por Cristo, certo? E com relação a esse medo, como eu já falei, ele, ele é um medo, mas que se a gente formos pessoas reais, cristãs, verdadeiras, nós não devemos temer, porque Jesus por várias vezes nos falou que entre nós há um consolador, certo? Enfim, não adianta eu aqui explicar agora porque é muito complexo. E falando um pouco sobre a recompensa, essa recompensa não é bem assim uma recompensa, mas é como se você, inclusive você até falou no começo do seu vídeo que você citou favores. É mais ou menos com relação a isso. Se você foi uma boa pessoa, procurou servir a Deus de coração, não servir a Deus com falsidade, mentira, ou procurando espelhar-se na vida de terceiro, como acontece, espelhar-se na vida de terceiros, como por exemplo, fulano de tal antigamente era assim, era ruim, sabia da verdade, mas não falava, não fazia a verdade. Então a gente não pode se espelhar nisso. A gente tem que se espelhar no que no que Cristo falou, no que Cristo pregou. Então, se ele falou que para que possamos herdar a vida eterna é necessário haver, haver um desprendimento de nossa parte, ou haver uma força de vontade para que possamos ajudar o próximo, então isso aí vem a ser uma filosofia que é necessário que exista estudo e conhecimento para que possamos entrar afinco nesse assunto. Portanto, fica aí minha deixa e até a próxima, quem sabe eu estarei voltando.